Vamos lá em Marcos capítulo 9, versículo 14. E tem uma mensagem aqui que Deus deixou para a gente. Amém, pessoal? E o tema dessa mensagem, ele é um pouco confuso. Ele é assim: como vencer as confusões. Para quem gosta de anotar, como vencer as confusões, como vencer os problemas, né? Como vencer as lutas que passamos, enfrentamos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, pessoal. A gente, com o tempo que a gente vai vivendo, vai lendo a palavra, conhecendo a Bíblia, a gente descobre que até para a morte tem jeito, irmãos. Tem ou não tem jeito para a morte? Tem. Quem é? A vida. E quem é a vida? Jesus Cristo. Amém, pessoal? O corpo ele vai voltar para o pó, mas e a alma? A alma ela é eterna. O nosso espírito ele é eterno. Amém, pessoal? Ele é eterno, ele vai curar para todo sempre. Mas para onde ele vai? Aí depende do nosso corpo aqui na terra, depende de como a gente viver aqui nessa terra em nome do Senhor Jesus. Eu costumo dizer, irmãos, quem não gosta de adorar a Deus, essa pessoa está se enganando. Infelizmente, vai fazer o que no céu? Né? Se não gosta de adorar a Deus aqui na terra, o que essa pessoa vai fazer lá no céu, irmãos? Amém, pessoal? Se lá vai ser o resto da nossa vida, né, eu creio que adorando a Deus, louvando a esse Deus que é maravilhoso. Amém, pessoal? Vamos começar o nosso estudo de hoje então. Prometo ser bem rápido, bem breve, não vou demorar muito. Quero adorar mais com vocês. Mas o versículo 14 ele fala assim: e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande o que, pessoal? Grande multidão, e alguns escribas que disputavam com ele. Mas os escribas disputavam com quem? Com os discípulos de Jesus. Amém, pessoal? Eles estavam disputando com os seus discípulos. Aqui eu fiquei meditando nisso, eu fiquei pensando sobre esse assunto, sobre esse texto. E essa disputa que estava acontecendo aqui entre os discípulos e entre os escribas era uma discussão. Era cada um querendo defender o seu ponto de vista. Era cada um querendo defender aquilo que achava, aquilo que eu acho que é certo, aquilo que é o que eu acho que é correto, eu vou defender. Amém, pessoal? E o outro que defende a parte dele. Só que sem eles perceberem, irmão, eu entendo pelo que eu leio, já tem traduções que diz que eles estavam discutindo mesmo, né? Então, pelo que a gente entende, já estava se gerando uma confusão, né? Um alvoroço, como a Bíblia sempre fala, um alvoroço, uma confusão, já estava entrando ali, em desentendimento. Faltava pouco para eles caírem na pancadaria, né? Faltava pouco para os discípulos. O Pedro, então, meu amigo, não foi à toa que o apóstolo Pedro pegou a faca e passou na orelha daquele soldado. Lembra disso? Não lembra? Passou na orelha do Malco. Graças a Deus, Jesus estava lá naquele dia. E é sobre isso que eu quero falar. Quem não estava aqui, irmãos? Jesus. Amém? E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Que eu anotei aqui, a ausência de Jesus causou toda essa confusão. Pelo fato de Jesus não estar naquele lugar naquela hora, estava causando-se uma grande confusão. Foi por isso que eu falei, graças a Deus, Jesus estava lá no Getsemane, quando Pedro cortou ali daquele soldado. Porque se Jesus não tivesse afastado, tivesse saído, ia ter o que ali? Uma briga. Ia ter a confusão dos discípulos com os soldados romanos, aqueles que foram prender Jesus. Amém, pessoal? E aqui que está o ponto da nossa mensagem hoje. Na ausência de Jesus, há o quê? A confusão. Na vida financeira, na vida familiar, na vida sentimental, principalmente na vida sentimental. Quando a gente fala sentimental, não fala só de namoro, não fala só de casamento, são nossos sentimentos. E quando a gente não coloca Deus acima dessas coisas, irmão, a gente vai ficar em confusão, em conflito com a gente mesmo. Eu costumo dar um exemplo até de pessoas que são dizimistas, né? De pessoas que não devolvem os seus dízimos, que criticam o dízimo, que são apegados a isso, não conseguem abrir mão desses 10% para a obra de Deus, não para a igreja, mas para a obra de Deus, para sustentar a obra de Deus. Irmão, daqui a pouco ela vai começar a ter conflito, porque ela não vai entender. Eu estou na igreja, mas eu não consigo prosperar, meu dinheiro não rende.
Eu sou rico, mas meu dinheiro não rende. Eu tenho muito dinheiro, mas entra 30 e sai 35. Entra 40 e sai 40, não sobra nada, eu não consigo ver meu dinheiro render. Mas ela não entende que é porque ela não colocou a palavra em primeiro lugar. Ela não entende que é porque ela tirou Jesus daquela área da vida financeira. Amém? Ela adora, ela busca, ela ora pela família, mas quando o pastor fala de dízimo, ela até levanta a mão para casa. Amém, pessoal? Quando o pastor toca no dízimo, ela até levanta, guarda a bolsa dela, vamos embora, que agora eu já vi muito isso acontecendo. O pastor falou, vamos agora, vai preparar nosso dízimo, a família levantou e foi embora. E a gente foi atrás, né? Não, pastor, eu estou procurando uma igreja e tudo mais, eu estou assim, agora, enfim. Amém, pessoal? Já vi isso acontecer. Esse é um exemplo, tá, pessoal? Como também poderia dar um exemplo da família, casamento. Amém? O homem que vai lá cortar o osso, eu sou homem, tá, pessoal? E na barbearia a gente ouve cada coisa, não ouve, irmãos? Os irmãos que cortam o cabelo na barbearia sabem. A gente ouve cada coisa na barbearia, meu irmão, que a gente fica até misericórdia, que eu estou fazendo nesse lugar, Jesus. Né? Cada assunto de misericórdia. Aí os irmãos não vão deixar eu cortar o cabelo mais. Vou até comprar uma máquina depois dessa, né? Acabei entregando a gente aqui, irmão. Tá na rádio de Jesus. Não vou até comprar uma máquina agora para cortar o cabelo do meu marido. Não vou nem deixar ele na barbearia mais. Deixa que eu mesmo corto. Vem cá, não, senta aqui, ó. Eu vou cortar o cabelo agora. Amém, pessoal? A mulher é a mesma coisa. No salão de beleza, cada misericórdia, irmão. Né? Eu sei porque eu tenho namorado, eu tenho parente, mulher, elas contam às vezes. Só que o errado não é só a gente participar disso. O errado é a gente dar ouvido para isso. Amém? E agir conforme aqueles conselhos que a gente ouviu naquele lugar. E agir conforme os conselhos que ouvimos no salão, que ouvimos na barbearia, que ouvimos na rua, de amigos, de colegas, e deixamos o conselho de Deus, o conselho da palavra de Deus de lado. Largamos a palavra de lado. Você pode ter certeza que para cada área da sua vida, meu irmão, para cada situação que você passar, que você enfrentar, aqui tem um conselho para isso. Amém? Na palavra do Senhor tem um conselho para isso se passa. Para isso se enfrenta. E é o que Jesus quer na nossa vida, irmãos. Amém? Porque se eu não colocá-lo em primeiro lugar, se eu não colocar Jesus acima de tudo, o que vai acontecer? Confusão. Glória a Deus, irmãos. Vai acontecer confusão. Eu vou ficar sem entender, eu vou, ficar sem saber o que fazer, eu vou ficar sem saber para onde ir. Eu vou ficar sem saber como agir. Eu vou agir e não dá certo. Eu vou agir e não dá certo, dá errado. Mas eu estou agindo e não está acontecendo. Mas talvez porque está agindo errado. Porque não está agindo de acordo com a palavra de Deus. Amém? Eu ouvi um certo dia um podcast onde um rapaz falava assim: isso aqui para mim é igual a história qual é aquela Chapeuzinho Vermelho? Ele falava, né? Esse livro aqui para mim, esse livro e a história da Chapeuzinho Vermelho é a mesma coisa. Eu falei assim, para ele. Ele fala por ele. Ele não fala por mim. Amém? Porque para mim isso aqui é o livro que rege a minha vida, irmãos. Porque para mim esse aqui é o livro que conduz os meus caminhos. Eu não posso andar fora desse caminho. Eu não posso andar fora desse manual aqui, ó. Amém, pessoal? Não podemos andar fora desse manual. Eu falei bem alto, eu falei para ele acha, ele pensa dessa forma, mas eu não. E ele vai dar conta a Deus depois. Amém? E eu também vou dar conta a Deus da minha história do que eu faço aqui nessa terra. Amém, pessoal? Mas tem um outro texto aqui lá em Marcos, capítulo 4. Volta aí rapidamente, irmãos. A gente vai continuar, eu vou terminar, não vou demorar muito. Mas volta aí, Marcos capítulo 4, versículo 38. Os discípulos, eles pegaram Jesus do jeito que Jesus estava, irmãos. Pegaram Jesus lá, vamos entrar no barco aqui, jogaram Jesus no barco, né? Quando a gente lê, dá a entender isso. Eles pegaram Jesus do jeito que ele estava, irmão. Botaram ele no barco e vão para o outro lado. Deixaram a multidão para trás e começaram a seguir viagem. Só que no meio desse caminho, olha o que vai acontecer no versículo 38, Marcos capítulo 4, versículo 38, olha o que ele diz aqui, meu irmão. Podemos ler?
Amém? Ele fala assim: e ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? Mas olha o que ele fala no versículo 37, meu irmão, fala assim: e levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia, e ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve o que, pessoal? E houve uma grande bonança naquele barco. Mas, irmãos, isso é uma coisa muito importante. E se o barco afunda, irmãos? Porque você acha que aquele vento, aquela tempestade veio só para provar os discípulos? Se eles não despertam Jesus, se eles não adoram, o que aconteceu com aquele barco? Aquele barco ia se encher. Aquele barco ele ia se afundar. E aí eu te pergunto: tem ou não tem muita gente afundada na dívida, irmãos? Tem ou não tem muita gente afundada na prostituição? Tem ou não tem muita gente afundada na miséria? Afundada na derrota, no fracasso, na tristeza, na ansiedade, na depressão. Vem, pessoal. Enquanto os discípulos estavam lá querendo secar o barco com balde, nada acontecia. Não sei se existia balde naquele tempo, né? Talvez se existisse era de madeira, né? Não sei, de lata, não sei. De alguma forma eles estavam secando aquele barco ia afundar. Amém, pessoal? Mas imagine, pensa aí, enquanto eles estavam lá querendo secar o barco com aquele balde, aquele negócio, sei lá, com alguma coisa, com cântaro, não sei. O barco estava só se enchendo. Enquanto eles estavam lá, enquanto eles assumiram, não, vamos secar, e o barco só se enchia. Amém, pessoal? Amém. Mas depois que eles despertaram Jesus foi lá, acalmou o mar, acalmou o vento e seguiu-se uma grande bonança. Meu irmão, aprende uma coisa aqui, ó. Enquanto a gente, eu até notei, eu notei assim: Jesus só faz algo quando nós chamamos Ele. Amém? Que enquanto a gente está, tomando a frente, enquanto nós estamos indo pela nossa cabeça, enquanto nós estamos indo pela cabeça dos outros, o que Deus vai poder fazer? Nada, só dar livramento para a gente. Eu anotei aqui, ó. Então quer dizer que Jesus não fará nada? Não. Enquanto eu não colocar Ele em primeiro lugar, enquanto eu não entregar o remo na mão dele, enquanto eu não entregar o controle na mão dele, o que ele vai poder fazer? Só olhar e esperar a gente chamá-lo. Amém, pessoal? Então, aí eu terminei a frase aqui, ó. Enquanto eu querer seguir minhas decisões, meus pensamentos, não seguir a Cristo, o que ele vai poder fazer? Ele só vai sentar e esperar a gente chamar ele. Jesus, eu já não consigo mais, eu já não aguento mais. Toma aqui, ó. Agora eu vou deixar nas suas mãos. Enquanto isso não acontecer, ele vai ficar esperando lá na popa dormindo, esperando alguém despertar a ele. Amém, pessoal? Entregar o controle nas mãos deles, e aí ele vai começar a conduzir viagem e vai seguir-se uma grande bonança. Amém? Agora volta para Marcos capítulo 9. Amém, pessoal? Tem ou não tem, irmão? Muita gente afundada nessas coisas. A miséria, no fracasso, sabe? Afundado no desânimo, afundado, né, nas dívidas, na depressão, em todas essas coisas, irmãos. Amém, pessoal? O porquê que estava tendo confusão aqui? Porque Jesus não estava lá. Porque Jesus não estava ali naquela hora. Mas olha só o que vai acontecer aqui agora, versículo 15. E logo toda a multidão, vendo, ficou o quê? Espantada. E correndo para ele, o saudaram. E perguntou-lhe aos escribas: que é que discutis com eles? E a confusão, irmãos? E a discussão? Cadê? Acabou a discussão. Agora, quem assumiu? Eu vou falar uma palavra aqui, né? Uma frase que é muito usada, né, lá no meu estado. Não vou falar, não, tá amarrado.
Não vou fazer umas palavras de outro estado não, porque esse negócio não cai bem não. Pode ser que ninguém entenda, né? E aí está amarrado no nome de Jesus. Mas agora Jesus assumiu o que? O controle. Agora Jesus ele assume ali aquela situação. Amém, pessoal? E a confusão? Até esqueceram o que eles estavam falando. Até esqueceram do que eles estavam discutindo. Qual era o motivo da discussão deles. Amém, pessoal? Porque quem chegou? Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Amém, pessoal? Esse chegou. E aonde ele chega, ele pode ter certeza que vai ter paz. Pode ter certeza que vai ter paz, meu irmão. Pode ter certeza disso. Ele fala: e correu a multidão para ver e saudaram. Oh, Jesus de Nazaré. Oh, o Rei dos Reis. O grande, aquele que cura, salva e liberta. Então agora aquela confusão foi deixada de lado. Esqueceram até do que eles estavam brigando lá naquela hora. Amém, pessoal? Porque Jesus ele chegou. Jesus ele assume o controle daquela situação. Ele coloca aquela situação em ordem. Eu entendo aqui, irmão, que Jesus ele tirou do discípulo e trouxe para ele. Agora é comigo. Quer discutir com ele? Discute comigo. E é assim que Jesus faz, irmãos. Ele tira da gente aquele peso, tirou da gente aquele peso, tirou os pecados, tirou tudo, trouxe tudo para quem? Para ele. Para que nós tivéssemos vida e vida com o quê? E vida com abundância. Lembra que eu falei que Jesus assumiu e agora teve o quê? Teve paz. Olha o que fala 1 Coríntios 14, 33, irmão. Olha só o que fala. 1 Coríntios 14, 33. Acho que nós não dormiu. Amém, glória a Deus. Vamos ler 1 Coríntios 14, versículo 33. O que ele fala aí, pessoal? Porque Deus não é Deus de confusão, senão Deus de quê, pessoal? De paz, como em todas as igrejas de todos os santos. Assim tem que ser a minha vida. Não é de confusão. É de quê? De paz. A gente tem guerra? Temos batalhas? Quem não tem batalha aí? Quem não tem? Todo mundo tem uma batalha, todo mundo tem uma luta. Todos nós enfrentamos dificuldades. Mas a Bíblia fala que Deus não é Deus de confusão. Ele é Deus de quê, pessoal? Ele é Deus de paz. Assim tem que ser minha vida. Minha vida tem que ser em paz. Mas, pastor, como é que eu faço para poder ter essa paz? Vamos lá em Jó. Abra sobre lá em Jó rapidamente. Jó capítulo 22, perdão. Jó 22, que a gente vai finalizar. Jó 22, versículo 21. Jó 22, versículo 21. Ele vai falar uma coisa importante. Naquela tradução que eu falei, na linguagem de hoje, ele fala que Deus não é Deus de confusão, né? Mas Deus ele quer que nós vivamos em paz. Amém? Jó 22, versículo 21. O que ele fala aí? Todo mundo achou? Vou esperar os irmãos encontrarem aqui. Todo mundo achou? Podemos ler então. Ele fala assim: une-te, pois, a quem? A Deus e quem? Une-te, pois, a quem, pessoal? Eu estava estudando sobre essa questão de unir, né? Eu estava prestando atenção sobre isso, né? Unir o quê? Unir minha visão com a visão de Deus. Unir a minha vida com a vida de Deus. Unir os meus caminhos ao caminho do Senhor. Sabe? Se tornar único. Eu, como Jesus fala, eu e Ele somos um. E a vontade dele é também que nós sejamos um com Ele. Assim como Ele era um com o Pai. Assim como Ele era um com Deus. Mas só que para eu ser um com Jesus, eu preciso pegar os pensamentos dele. Eu preciso pegar o que ele fala, pegar a visão, o que ele pensa, o que ele acha e trazer para a minha vida. E pensar nisso agora. Não é Jesus que vai pensar no que eu penso. Não é Jesus que vai agir no que eu falo. Sou eu que vou pensar como ele pensa. Sou eu que vou agir como ele age, como ele agiria. Sou eu que vou falar como ele falava. Amém?
A palavra de Deus fala, irmãos, lá em Colossenses, se eu não me engano, capítulo 3, versículo 2, fala que nós temos que pensar nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Amém, pessoal? A Bíblia é clara em questão a isso. Pastor, quero ter paz. Une-te, pois, a Deus. Ou seja, una seu pensamento com a palavra. Una o seu falar com a palavra. O seu olhar com a palavra. O seu agir com a palavra. Quando eu me uno a tudo isso, eu tenho o que, pessoal? Paz. E a confusão, ela vai embora em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quando comecei esse culto aqui, só tinha irmãos sentados aqui. E tinha, acho que, os irmãos aqui também. Tipo, 2, 3 pessoas. Eu falei, pela festa a gente está lotado em nome do Senhor Jesus. Amém? E sabe quem é essas pessoas que eu vejo aqui? A sua família. A sua casa em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, irmãos. Tenha paz e assim te sobrevirá o bem em nome do Senhor Jesus. Feche a sua Bíblia e vamos aplaudir ao nosso nome forte, o seu filho maravilhoso. Ele merece uma honra, toda a glória em nome do Senhor Jesus. Amém?